Então, meus irmãos, com a sangue, olhos a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Quem está feliz com Jesus? Você pode aplaudir Ele? Porque tudo aqui é por Ele, para Ele são todas as coisas. O Senhor é bom e as suas misericórdias, elas são a causa de não sermos consumidos, né, amada igreja? Quero louvar a Deus por mais um dia, agradecer ao Senhor por essa oportunidade, próprio Deus, que possamos juntos aqui cultuar e adorar o Senhor, né? O Senhor é bom o tempo todo. Mozão, água para você, por favor. Sem muita delonga, abra vossas Bíblias no livro de Gênesis. Aleluia. Gênesis, capítulo 32, versículo 22. Gênesis 32, 22. Jacó luta em Peniel. Hoje nós temos uma escolha. Você quer continuar Jacó ou você quer se tornar Israel? A escolha é nossa. Jacó ou Israel? Aleluia. Deus me deu um tema sobre esta palavra. Pastor Nathanael disse que eu iria ministrar sexta de noite. Estava ali orando, pedindo a Deus para confirmar. E eu tenho algo comigo. Quando eu pido dentro da casa do Senhor, se Deus mandar eu mudar o rolo, eu mudo. Mesmo eu estando estudando, preparando ali o esboço, porque temos que ser obedientes ao Espírito Santo. Ele é o dono da igreja, ele que conhece a estrutura da igreja e sabe que nós necessitamos ouvir. E o pastor Felipe estava orando, e quando ele falou de alta confiança, testificou o tema que Deus deu sobre essa mensagem. O tema da mensagem é o fim da alta confiança. Jaboque é o local onde a nossa força humana termina e a de Deus começa. Jaboque, vou repetir, é um local onde a nossa força humana termina e a de Deus começa. Vamos ler a palavra de Deus. Jacó luta em Peniel. Gênesis 32, 22. O Senhor está na casa. O Senhor está na casa, aleluia. Enquanto eu ministro, tu dá glória, tu dá aleluia. Não para o pregador, porque eu não sou digno de nada. A glória é do Senhor, tudo é por Ele, para Ele. Porque entendemos que na liturgia de um culto, quem fazemos o culto somos nós. Nós oferecemos. Em casa nós se derramamos na presença do Senhor. Em casa nos enchemos, aqui nós transbordamos. Ao céu abre, se Ele quiser Ele derrama a glória, se Ele quiser Ele te batiza com o Espírito Santo, se Ele quiser Ele te cura, Ele te liberta, Ele te renova, Ele te fortalece. Tudo aquilo é segundo a vontade do Pai. Vamos ler a palavra juntos? Amém? Diz assim, ó: naquela mesma noite, Jacó se levantou, tomou as suas duas mulheres, suas duas servas e seus 11 filhos, e transpôs o val do Jaboque. Reuniu todos e fez com que passasse o meio. Também fez passar tudo o que lhe pertencia. Jacó ficou sozinho e um homem lutava com ele até o romper do dia.
ia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou na luta com o homem. Então o homem disse: deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó respondeu: não deixarei ir se você não me abençoar. Então o homem perguntou: como você se chama? Ele respondeu: Jacó. Então disse: seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Jacó disse: por favor, diga-me como você se chama? Ele respondeu: por que você pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e mancava por causa da coxa. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, Deus, pela tua infinita e misericórdia, nós nos encontramos na tua casa de oração, na tua casa de misericórdia, aonde viemos adorar o Senhor Jesus, na beleza da tua santidade. E na liturgia desse culto já foi intercedido, foi orado, apresentamos a ti louvores, apresentamos a ti glória e aleluia. Mas chegamos num momento de ouvir a voz do teu Espírito, ouvir a tua santa e errante palavra. Jesus, aprove ao Senhor que fosse através da minha vida. Pai, tu sabes que sou vaso pequeno, de barro, limitado, fraco e pecador, mas tu sabes que eu sou eterno dependente do Senhor. Por misericórdia, usa mais uma vez a minha vida, que diminua eu, mas que o Senhor apareça. Resplandeça, Deus, sobre este arraial, sobre esta casa de oração, a tua Shekinah, para que quando eu ministrar, tu tenha liberdade, Pai, para penetrar aos corações o poder do teu Evangelho, que edifica, que consola, que exorta, que restaura, que aviva, que fortalece. Tua palavra, Deus, disse que ela é fogo e é martelo que esmiuça a penha. Abre as comportas do céu, tu tem a liberdade aqui. Tudo aqui é para que o teu nome, Jesus, seja glorificado. Fica à vontade, Senhor, é que eu te peço em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Você pode aplaudir Jesus? Aleluia! Louvado seja Deus. Esse texto muito conhecido, nós acabamos agora de ler, ao qual foi expressado no coração da amada igreja. E quando eu fui me aprofundar, examinar, mergulhar nas santas, sagradas escrituras, eu pude perceber que nós estamos... As crianças, por favor, estão atrapalhando aqui. Pude perceber que uma aliança
após Deus vai fazer o pai da fé, que agora é Abraão, que vai dizer para Abraão assim: Abraão, sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão sai do meio da idolatria, sai do meio da parentela e vai para um lugar aonde ele não sabia, mas quem estava chamando já estava preparando o caminho, já estava preparando tudo. Abraão tinha sobre ele uma aliança, uma promessa. Abraão constrói família e nasce o seu filho Isaac. Isaac agora, certa feita, vai mandar o seu criado Eliezer ir atrás de uma esposa e vai dizer para ele que quando ele chegar num certo poço, ele vai fazer isso, isso e isso. E tudo aquilo que Deus mandou, tudo aquilo que Isaac mandou ele fazer, ele fez. E quando ele chega até essa terra, ele encontra Rebeca no poço. Ele é hospedado até a casa de Labão, o seu tio, irmão de Rebeca. Ali começa a trajetória. Rebeca agora vem embora com Eliezer e casa com Isaac. Só que a Bíblia diz que Rebeca era estéril. Só que Isaac continua orando. E aí a gente já pode entender que mesmo Rebeca sendo estéril, no tempo determinado, o que estava dentro da madre de Rebeca era duas nações que iam ser geradas. Era algo grande que ela estava para gerar. Vou colocar um ponto nisso aqui, para que a gente entenda que de muitas vezes na nossa vida a gente sente algo nos afunilando, algo nos moldando, algo difícil em nossas vidas, algo que para se concretizar, se materializar promessas em nossas vidas, e o tempo determinado debaixo do céu para se concretizar. Só que entenda que esses heróis da fé, para alcançar algo da parte de Deus, eles permaneceram orando, permaneceu obedecendo, permaneceu acreditando e confiando, mas não vendo, mas confiando. Aí de muitas vezes Deus aperta conosco, de muitas vezes você quer olhar para trás e desistir. Aí você está dizendo: meu Deus, é tão difícil, é uma luta muito grande. Mas você tem que analisar e entender que você é escolhido, homem e mulher de Deus. Sabe por que está difícil? Porque tu é escolhido. Sabe por que esse peso que tu carrega é o preço da promessa que Deus tem na tua vida? Sabe por quê? Porque a bênção que o céu está liberando pela tua vida é coisa grande. Olha, monstro, porque aquilo que Rebeca estava gerando era duas ações. Ramai que lhe mandar a súpia. Duas ações a ponto de Esaú, que significa homem da caça, homem peludo, e Jacó, subplantador ou enganador. Porque, irmão de Nilson, desde o vento ele já estava lá querendo tomar a bênção do irmão. Mas a Bíblia diz que o menor se veio maior. Quem diz foi o próprio Deus. Aí eu fiquei orando, pastor Felipe. Eu falei: sim, mas por que
disse que o menor seria o menor. Se na lei, na primogenitura, na lei hebraica, a bênção seria de Isaac, mas por que Deus disse que seria de Jacó? E Jacó não é enganador, mas por que Deus disse que seria dele? Posso todo arrepiar. Porque Deus pega improvável, Deus pega aquele que ninguém dá nada, Deus pega aquele que todo mundo está dizendo não, está dizendo que vai morrer no crack, na cocaína, na prostituição. Aí Deus está dizendo: não vai não, não vai não, porque eu escolhi desde o ventre ele já estava lá, eu já tinha selado, já tinha santificado, eu já tinha um plano e um projeto na vida dele e na vida dela. Mandará súbia. Ele está desde o ventre, mas já é escolhido. Ele está dentro do ventre, mas o céu já tinha reservado algo para ele. Eliminaia lácia. Pastor Natanael, essa é a raiva do diabo com aquele que é escolhido. Mas segura, escolhido é confrontado, escolhido é perseguido, escolhido é invejado, ai que levadai, escolhido, mas escolhido tem também o seu nome lá no inferno, pois foi escolhido, ele incomoda o inferno, ai que levácia. Porque o que você carrega, alamando que me, oh glória, é algo no céu, algo no céu, oh glória, o que tu carrega é algo no céu, o que tu carrega é o céu, igreja, amai que levar essa raiva do diabo, sabe por quê? Porque Satanás tinha isso dentro dele, quando ele cai, ele vira, aleluia, pó da terra, demônio. Aí Deus pegou e colocou aqui em nós. É por isso que passamos a ser verdadeiros adoradores, que adoramos o Pai em espírito, em verdade. Tem adorador aqui, mamai que levai, tem adorador aqui, porque se Deus subir agora, volta agora, aleluia, ele vai ver, ai que levai, chamarás. Manu que dele, dele, rababoca, larassuga. Então nós estamos dentro da introdução desse texto, obreiro Rafael. Duas nações brigando. Nasce Esaú e nasce Jacó agarrado no calcanhar. Tu nasceu, mas a bênção vai ser minha. Oh glória, você já pode ver que Deus o ventre já está lutando. Olha, sabe que Deus está mostrando para mim e para você? Aleluia. Deus no ventre é vencedor. 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 Não diga a ninguém dizer o contrário. É mentira de Satanás. Não deixe o complexo de prioridade entrar na tua mente, no teu coração. Não deixe ninguém dizer que você não pode, que você não vai conseguir, porque a palavra diz que você pode todas as coisas naquele que te fortalece, naquele que te fortalece, naquele que te fortalece. Que os céus já estão abertos para te fortalecer hoje na tua fraqueza. Eu estou sentindo uma autoridade de Deus aqui. Eu estou sentindo uma ousadia do Espírito aqui. Eu estou sentindo a presença de Jesus aqui. Graças a Deus. Observe que está Deus o vento, mas já nasce lutando. Nasce, cresce. E por si só, Isaac era mais agarrado com Esaú, que era o primogênito, e Rebeca mais agarrado com Jacó.
Você pode ver que lá atrás já tem isso, né? Parece que talvez o pai é mais agarrado que a filha, ou talvez a mãe é mais agarrada com o filho, não é isso? Pode reparar. Às vezes você tem mais 10 anos, todos os filhos, mas sempre tem uma dificuldade a mais. Pode reparar. A sua mãe astutamente vai induzir o filho se vestir como Isaac, peludo. Ele vai fazer aquela encenação no correio, para chegar a mensagem, e ele toma a bênção. Isaac abençoa Jacó. O seu irmão chega, eu já abençoei, Aquela fúria. e a mãe dele vai para a casa do seu tio Labão, que o seu irmão quer te matar. Jacó novo, jovem, vai pegar o deserto. Ele não tinha nada, Obreiro Natália. Já que o texto diz, o pastor Felipe falou de voto aqui, que ele fez um voto, se eu não me engano, em Gênesis 28. Senhor, Se tu me abençoar, me guardar, até eu chegar a casa do meu tio, eu faço um voto no Senhor. Sabe o que ele tinha no caminho? somente uma pedra serviu de travesseiro para ele. Ele está começando a sua jornada, só tem uma pedra, não tem nada, mas faz um voto. Eita Jesus! E Deus é um Deus que se agrada de voto. Deus é um Deus que se agrada de voto. Deus é um Deus que se agrada de voto. Pega isso aqui, porque se você analisar a história de Jacó, o voto que ele fez, o final da trajetória é lindo, a vida de Jacó. Ele sai, chega à casa do teu tio, começa a trabalhar. E de cara ele se apaixona por Raquel. Mulher formosa à vista é essa. Tio, trabalho 7 anos. Sim, ok. Quando tu trabalhar, tem ela. Só que agora ele pegou um Mais astuto do que ele. Se Jacó tinha um caráter deformado, ele pegou mais louco do que ele. Um que tinha um caráter mais deformado do que ele. Ele sai de lá enganando o irmão. agora ele vai ser enganado pelo tio. Quando ele acha que vai ter agora a sua noite com Raquel, ele toma mais bola, toma liga. Ah, mas não foi essa que a gente combinou. Ah, você quer? Trabalha mais 7. Pega isso aqui. Tudo aquilo que você semear, plantar, você vai colher, tá? Essa é a lei da semeadura. Nós não estamos dizendo de tudo aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher. Então Jacó sai como enganador, Permanece lá Jacó, crescendo, trabalhando. mas é um homem que conhece a Deus por falar do seu avô e do seu pai. Está na casa, está trabalhando. Só que agora ele está constituindo Família. Jacó sai sozinho. Só que agora, quando está construindo, família. E por ele constituir família, ele vai enriquecendo. e começa agora a incomodar até o seu tio. Aí certa feita, ele sem comunicar, o seu tio pega e sai, pega todo mundo, as mulheres, seus bens, seus empregados, sai. Labão sai furioso atrás dele, porque a sua esposa, que era idólatra, Raquel, pega um ídolo, naquela época, se eu não me lembro o nome, esconde debaixo da bagagem, e por ele ali conversar, por que você não falou comigo? Tentando ali conversar com Jacó, expressar para ele, fui bem com você, por que você não comunicou?
preocupou, não deixou de despedir dos meus netos, das minhas filhas. Mas por que você agora, além de querer me trair, me leva também meus filhos? Ele falou assim: se você achar, eu serei ocupado, pode procurar. Ele procura e nada acha. A Bíblia diz que Raquel estava naqueles dias. Ela pega, senta por cima do negócio e ele não acha. Ali eles vão fazer uma aliança entre os dois, aliança de paz, e que significa aliança Mispá, se eu não me engano, o lugar. Ali ele segue o seu caminho e Jacó continua dando continuidade, porque ele quer voltar para sua casa. Só que no decorrer da sua caminhada, ele vai parar e vai ter visões de anjos de Deus. Só que quando ele tem visões de anjos de Deus, ele vai dizer: esse lugar, se não é Manaim, porque ele está vindo de um acampamento, de um serviço árduo, mas de uma construção de uma história. Ele sai de lá, sai da terra do seu tio rico, uma construção, e no meio da sua caminhada, ele já está sabendo que o seu irmão está vindo com 400 homens. E ele vai mandar os seus empregados ir até Isaú. Quando ele tem a visão dos anjos de Deus, ele está dizendo: eu estou protegido, eu estou acampado, os céus estão me guardando. Pega isso aqui. A nossa caminhada espiritual, quando você está na direção de Deus, pega, você vai sempre ter a presença, e no seu redor vai ter anjo acampado ao seu redor. Vai ter anjo acampado ao seu redor. O anjo do Senhor, ele acampa ao redor daqueles que o livro teme. Daqueles que o livro teme. Jacó está na sua trajetória, na tua história. E quando ele manda os seus céus e até Esaú, ele está sabendo que Esaú está vindo. Mas ele não sabe se Esaú está vindo com raiva, com ira, porque lá atrás ele plantou. Talvez ele vai me matar. E agora? O que fazer? Sabe o que ele vai fazer? Eu vou dividir o povo. Aí quando ele chega no val, vai lutando para lá, lutando para cá, passa as mulheres, passa tudo, mas eu vou ficar aqui só. Agora nós vamos entrar na mensagem. Observa que naquela mesma noite, todos passou, sim ou não? Por que agora ele fica sozinho? Porque Jaboque significa esvaziar-se ou lutar-se. Geograficamente, Jaboque era o rio que passava na Cisjordânia. Em Jordânia, ele está dentro do rio. Só que agora ele entende que esse mesmo Jacó que saiu da casa do pai não podia ser o mesmo Jacó. Então quando ele entra no val, primeira coisa, ele se esvazia. Esvazia o que espiritualmente? O ego. Ele vai se esvaziar. Só que me chama a atenção que quando ele entra, ele vê um homem.
Ele entrou sozinho e o homem não estava com ele. Observe isso aqui. Todo mundo passou, mas o texto diz que este homem, que simboliza o próprio Deus na teofonia, manifestando naquele val, era o próprio Deus no encontro dele. Pode olhar no texto. Pastor Felipe, esse homem já estava lá, porque está dizendo que lutou. Ou seja, tem coisa na nossa vida que a graça ela vai ao teu encontro, e quando ela chegar, aleluia, a primeira coisa que Deus vai ver, se você vai se aquebrantar, se você vai se esvaziar, se você vai deixar Ele penetrar a sua alma. Porque Jacó, mesmo sendo enganador, ele permitiu, aleluia, ele lutou, e naquele dia ele teve um encontro com Deus. Meu Deus, isso aqui é muito forte. A graça é incondicional. Deus inicia o encontro mostrando que Ele não desiste de Jacó. Jacó entra como enganador, só que a graça está lá dentro do Jacó, esperando ele. Esperando ele para ver o quê? Qual seria a reação? Deus está aqui, sondando o teu coração, sua mente, esperando qual será a tua reação. Qual será a tua reação? Aleluia! Após esse culto, ao qual tem um telão no céu, e Deus está vendo esse culto, provando o teu pensamento, o teu coração. E qual é a tua decisão após você sair daqui hoje, para que você tenha um Peniel na tua vida? Ele está lá, e o texto diz que ele vai vindo. Ó, Jacó ficou sozinho, e o homem não estava com ele, até o romper do dia. Vendo que não podia, com Jacó tocou. Você tem noção disso aqui? É o céu que está lutando com o homem. É o céu que está lutando com a terra. Mas o céu é mais poderoso que a terra. Mas por que o céu agora toca na coxa? Tenta parar ele. É porque se o céu não tocar, não deixar marca, a gente continua do mesmo jeito. Bramando. É por isso, pastor Felipe, que o céu toca na juntura dele. Aleluia, eu estou enganador nesse pau, mas tu vai sair com essa marca para dizer que foi eu que te marquei, Jacó, porque o teu ego vai cair, a tua autoconfiança vai cair, e nunca mais vai ser do teu jeito, Jacó. Vai ser do meu jeito, Jacó. Aleluia, aleluia. Vai ficar marca. Aleluia. Deus está dizendo: estou batendo na porta, a palavra está penetrando. Você vai esperar até quando? Tem marcas de Deus, tem marca na alma, mas tem marca também fisicamente. Porque como somos escolhidos, não adianta correr. Não adianta correr, Jonas. Não adianta correr. Aleluia. Se correr só desce, mas se aquebrantar só sobe. Aleluia. Aleluia. Se render é só honra. Se descer, se humilhar é só honra. É muita revelação esse texto. Porque nós vemos que Jacó está lutando e o anjo quer subir, que ele diz: eu romper da manhã. Mas ele viu que a vontade de Jacó era tão grande que ele diz assim: você não vai subir quando me abençoar. Olha isso aqui, irmão de Wilson. Tu não vai subir enquanto não me abençoar. Mas a Bíblia não diz que Jacó sai de Labão rico.
Isso vai quê? Você já era rico. Deus sondava o coração de Jacó. Jacó entendia que ele saiu da casa do pai dele enganador. Ele saiu da casa do pai dele com caráter duvidoso. Ele queria voltar transformado, igreja. Oh, aleluia. Ele queria voltar transformado, igreja. Oh, aleluia. Aleluia. Deus conhece o nosso coração. Deus está dizendo para mim, essa palavra falou comigo. Tem coisa no oculto que eu e você precisa melhorar. Você sabe qual é o pecado, qual é aquilo que te aflige de você se chegar mais a Deus. O que é, você sabe. Mas Deus está dizendo, deixa hoje no vão de Jaboque, deixa hoje no altar de Deus. Porque, aleluia, Jacó, ele lutou, ele perseverou, ele se esvaziou e disse para Deus. Hoje tocou. Hoje toca, deslocou na luta com o homem. Então o homem disse, deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó respondeu, não te deixarei se você não me abençoar. Então o homem perguntou, como você chama? Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Ele perguntou. Sabe o que Deus perguntou, pastor? Porque Deus é um Deus de intimidade. Deus é um Deus que gosta de conversar conosco, ouvir o que está dentro do nosso coração. Deus gosta que a gente se relacione com Ele. Por isso Ele pergunta a Jacó. Ele respondeu, Jacó, olha a sinceridade. Sabe o que eu estou dizendo? Sou enganador, pai. sou mentiroso, pai. Sou pecador. O que Deus está dizendo, vai dizer? Para hoje, eu tenho esse pecado em oculto. Eu ainda não perdoo. Talvez eu ainda me masturbo. Talvez eu ainda vejo filme pornográfico. Talvez eu olhe aquilo que não devo. Talvez eu tenha dificuldade de estar em comunhão com meu irmão. Porque quando a gente é sincero, a gente revela quem a gente é. E Deus falou comigo essa palavra. Porque Jacó, quando ele entra no vale, ele entrou decidido. Porque Jacó não precisava de mais nada. Ele só precisava voltar com Deus. Você está entendendo? Ele só precisava voltar com Deus. Eu tenho tudo. Tu já me deu tudo. Eu conquistei tudo. Tu me deu família, me deu carro, me deu empregado, me deu ouro, me deu prata. Eu tenho tudo. Entre aspas. Mas eu quero ter um caráter transformado. Eu preciso ter agora com você, Pai. E o texto diz o quê? Então diz: seu nome, olha Deus revelou, pega. Então diz: o seu nome não será mais Jacó, e sim Israel. Mas por que que o céu agora se revelou a ele? Porque ele foi sincero, pastor. Porque quando Deus pergunta para ele, ele diz: eu sou Jacó. É só isso mesmo que o senhor está vendo, Pai. Deus quer que a gente fale o que a gente é. Eu sou isso mesmo, isso aí. Mas a sua palavra, ela tem todo o poder. Aí, quando ele confessa ao céu manifestando, tu não vai mais chamar Jacó. Jacó agora vai ficar no modo esquecimento. Agora tu vai chamar Israel. É príncipe, é escolhido, homem e mulher de Deus. É isso que o céu preservou, preparou para mim, para a tua vida. O melhor de Deus está por vir. O melhor de Deus já veio.
Olha o que o pai falou com ele: pois você lutou com Deus e com os homens prevaleceu. Ou seja, o céu manifestou diante dele, dando a oportunidade de ele revelar quem ele era. Ele valorizou a oportunidade, mas a sua caminhada ele prevaleceu com os homens, porque os homens queriam para ele, mas ele não olhou para o homem, ele olhou para o autor e consumador da fé. Pega isso aqui: o homem pode simbolizar pedra de caminho, pode simbolizar pedra de tropeço, pode simbolizar algo que vai tentar parar o teu ministério, algo que vai tentar trazer algo, vai tentar trazer dúvida no teu coração, vai tentar trazer tantas coisas, mas a Bíblia diz: quem é escolhido não tem escolha, mas tem algo dentro dele. Eu preciso continuar crendo, perseverando. Aí observa, Jacó disse: por favor, diga-me como você se chama? Ele respondeu: por que você pergunta pelo meu nome? Eu abençoarei. Jacó deu o lugar nome de Peniel, pois disse: vi Deus face a face. Isso aqui é muito forte. E a minha vida foi salva. Antes de Jacó descer o monte de Jaboque, ele não tinha certeza que a vida dele foi salva. É um encontro com Deus que faz com que a gente tenha inteira certeza que eu tenho a presença vivendo dentro de mim. Jacó disse que naquele momento ele fez o altar, edificando e mostrando para Deus: hoje estou saindo daqui como um novo homem, transformado. Aí observa, Isso aqui é muito forte. Quando ele edifica o altar e a minha vida foi salva, nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel. Quando ele atravessava Peniel, pega isso aqui: é na sua caminhada, é na sua trajetória que o sol da justiça, aleluia, 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 vai sobre a tua vida. Aleluia, o sol da justiça para poder resplandecer sobre as 4 áreas da tua vida. Aleluia, o Peniel de Deus, o Peniel de Deus, a você ver Deus face a face, o sol da justiça, porque Jacó lutou a noite inteira, mas quando chegou pela manhã, teve surpresa, teve surpresa, teve surpresa, teve surpresa de Deus, teve surpresa de Deus. Eu não sei da forma que tu entrou por essas portas, aleluia, com fé, acreditando, aleluia, mas eu só sei que a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, a alegria vem pela manhã, a alegria vem pela manhã. Se você crê nesta palavra, se você crê, aleluia, que o sol da justiça resplandeça sobre a tua vida. Aleluia. eu trouxe lições teológicas dentro desse texto. Eu quero compartilhar bem rápido que quando Jacó ele está dentro do vale de Jaboque, a primeira lição é que quando ele vem pelo quebrantamento, Deus transforma o caráter após o reconhecimento na sua fraqueza.
transformar é quando a gente tem um coração aquebrantado. Quando o ser humano tem um coração mais duro, de não permitir a santa e inerrante palavra penetrar, fica mais difícil do Espírito Santo trabalhar. Porque qual é o maior objetivo do Espírito Santo? Convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Jeremias, certa feita, para exortar a nação de Israel, pastor Jerônimo, ele falou assim: a minha palavra é martelo, ela é fogo e é martelo que esmiuça a penha. Então, certa feita, a palavra ela vai martelar, vai esmiuçar o coração nosso, ser humano que às vezes é duro, para não deixar, às vezes, Cristo fazer morada, manifestar os seus prodígios e maravilhas, o que Deus quer conosco. Então observa que Deus manifesta na nossa fé. O que Paulo falou quando ele tinha um espinho na cara? O teu poder se aperfeiçoou em nossa fraqueza. Jacó estava demonstrando para Deus: até cheguei aqui mentiroso, cheguei até aqui enganador, mas não permita voltar para lá da mesma forma. Não permita voltar como Jacó, que saiu da casa do meu pai. Segundo ponto teológico, graça incondicional. Deus inicia encontro mostrando para ele que ele não desiste de Jacó. A identidade de Deus, a identidade é definida por Deus, não pelos méritos passados por nome antigo. Você viu que o nome dele, eles não quisem saber, só perguntou. Porque a intenção de Deus era o quê? Revelar graça em Jacó. Terminando. Sabe por quê? Porque tudo que ele tinha conquistado em sua história, desde quando ele saiu da casa do pai, era agora voltar para lá. Só que ele tinha algo com o seu irmão. Aí eu me chamo, que coisa mais linda. Quando ele levanta, o seu irmão está vivo. A Bíblia diz que ele orou 7 vezes. Em 7 passos, ele vai ao encontro do irmão. Mas quem está aí na terra e não quer matar? Não está com ódio no coração? Mas por que quando vê Jacó, um beijo e abraço? Por que Abraão, Natália? Por que Israel está vendo? Não, mesmo irmão, tem algo diferente em você. Oh, aleluia, aleluia. Oh, que coisa mais linda, sabe o que é? Porque quando a graça entrou, aleluia, o enganador foi embora, a mentira foi embora, agora o ódio foi embora, agora só que eu quis dizer é amor, igreja, é amor, igreja, é amor, igreja. É por isso que a gente entende, aleluia, que quando Saulo está a caminho de Damasco, de perseguidor foi, passou a ser perseguido, de ódio passou a ter amor. É isso que a graça faz. Permita ela entrar, permita ela viver, permita ela te transformar, porque grandes coisas tem o céu para fazer, para que nós vivemos nessa terra. Aleluia. Quem entende esta palavra, aplaude Jesus Cristo de Nazaré. E eu agradeço a Deus.